Quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Oséias, Antigo Testamento, capítulo 6. Quero ler com os irmãos aqui apenas o versículo 3, como sendo um texto-chave para a ministração, não somente desta palavra que agora vamos ministrar, mas como um texto-chave para uma série de mensagens que poderá durar 2 semanas, 3, eu não tenho certeza, na medida que o Senhor nos conduzir, né? Até se esgotar o encargo de Deus, que Deus colocou no nosso coração. Quantos aqui podem ter a certeza no coração de que um dia o Senhor já operou uma salvação em você? Diga amém. Você tem experimentado essa salvação e nós vamos ver pela palavra de Deus como que essa salvação ela precisa ser desenvolvida. O apóstolo Paulo ensinou muito claramente no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor diante do Senhor. E o texto de Oséias, no capítulo 6, versículo 3, leia comigo em o nome de Jesus, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Os irmãos vejam que a Bíblia nos fala dessa necessidade que temos de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu quero chamar a atenção de todos neste momento, quero que vocês olhem para cá, que vocês acompanhem a palavra. Esta palavra, amados, é uma palavra de extrema importância. Estive em Goiânia agora na sexta, né? Na sexta e sábado estive com os irmãos de Goiânia. E nós compartilhávamos então esse tema, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E eu dizia o seguinte para o pastor Giovanni: olha, o nosso ministério tem um ideal, o nosso ministério tem um alvo a ser alcançado. E se nós então fracassarmos nesse objetivo que nós temos, então nós teremos perdido tudo. Haja vista que todas as doutrinas que aqui são pregadas, todas as mensagens, todas as reuniões, tudo que nós fazemos aqui neste ministério, visa a um só objetivo: conduzir a cada um de nós a uma experiência profunda, uma experiência genuína com Deus, uma experiência mística com o Espírito de Deus, mediante a sua palavra. Isso porque somente essa experiência com Deus e essa experiência em Deus é que vai de fato nos fazer vencedores. Nós sabemos, queridos, que a salvação, ela já nos foi dada. Diga amém. A salvação é um dom de Deus e nós estaremos com o Senhor na eternidade. Mas sabemos também que o Senhor vai julgar a cada um de nós, não para a vida e a morte, mas nós seremos julgados com respeito ao galardão ou à disciplina durante o reino milenar. Então todo o nosso objetivo, o nosso alvo, enquanto igreja, enquanto irmãos, corpo de Cristo, enquanto assembleia, aqui congregada, buscando juntos esse conhecimento de Deus e essa experiência, sabemos que tudo isso visa então nos levar a uma experiência, a uma transformação de alma, a uma conformação à imagem de Jesus Cristo, para que naquele dia sejamos então aprovados por Ele. Imaginou naquele dia, quando cada um de nós formos julgados, quando nossos corações forem abertos diante do Senhor, e então o próprio Jesus olhar para nós, e então proferir as palavras de aprovação ou de reprovação, se nós de fato fomos servos fiéis, ou fomos servos infiéis. Então o nosso objetivo, esse ministério foi levantado por Deus com esse fim, de preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Levando em conta que esse caminho que é preparado, conforme as profecias de Isaías 40, referindo-se a João Batista, ou conforme o próprio ministério de João Batista nos dias de Cristo, ou conforme a profecia de Malaquias, que se refere a esse caminho, a essa vinda, a essa voz profética, que diz que nós teremos essa voz profética nos últimos dias, e que não somos nós a voz profética. Veja que é dito uma voz profética.
Não é dito a voz profética, como alguns têm nos acusado, dizendo, olha, vocês querem ser o João Batista. Eu falei, não, nós não somos a voz profética, nós somos uma voz profética, porque Deus, Ele está falando nesses últimos dias, pela boca de muitos dos seus servos, em muitos lugares diferentes. Isso porque o Senhor está voltando, como diz o texto, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. E quando o Senhor voltar, Ele vai precisar de um caminho, e esse caminho não é um caminho que se pavimenta no asfalto, com a patrola, com a empresa de pavimentação, o irmão Emanuel trabalha com isso, Mas diz a Bíblia que esse caminho é preparado onde? Nos nossos corações, quando é dito profeticamente que todo vale será aterrado e todo outeiro será nivelado, isso fala das tortuosidades do nosso coração, que precisa ser trabalhado, que precisa ser transformado, para que o Senhor possa então, de fato, vir, fazer plena morada em nós, e então seremos somente assim arrebatados naquele grande dia. De sorte que nós então estamos empenhados nisso, conhecer ao Senhor, prosseguir em conhecê-lo, até que naquele dia sejamos aprovados. É interessante que, quando nós falamos do conhecer a Deus, a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos. Ou seja, você precisa conhecer ao Senhor e precisa prosseguir em conhecê-lo. E o texto aqui de Oséias, mesmo no capítulo 4, um pouquinho atrás aí, no versículo 6, o profeta, ele fala também sobre a questão desse conhecimento de Deus. Ele diz assim, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o... Veja, ele disse, conheçamos e prossigamos em conhecer. Então esse conhecimento inicial, conheçamos, é primeiramente, como diz Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Ou seja, o sacerdote no Antigo Testamento, que tinha o dever, que tinha a incumbência de ensinar ao povo de Deus a sua lei, que tinha o dever, a incumbência, a responsabilidade de ensinar ao povo de Deus a sua vontade, de acordo com a aliança de Deus naquele tempo. Mas porque o sacerdote rejeitava o conhecimento, então faltava ao povo de Deus o conhecimento de Deus. De sorte que esse primeiro conhecimento de que diz a Bíblia é o conhecimento da doutrina. Isso porque Deus revelou a nós a sua vontade mediante a Bíblia na forma escrita. A palavra de Deus escrita. Quando diz conheçamos ao Senhor, primeiramente, você deve conhecer ao Senhor segundo a sua palavra. Conhecer ao Senhor segundo a Escritura. Os irmãos lembram quando Jesus estava a caminho de Emaús, naquele dia da sua ressurreição? E diz a Bíblia que 2 dos seus discípulos voltavam para Emaús, quando Jesus se aproximou deles e começou a falar a eles a respeito de Jesus, a respeito de si mesmo. Diz a Bíblia que, começando Jesus por Moisés, isto é, por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ou seja, pelos 5 livros de Moisés, e discorrendo por toda a Escritura, expunha-lhe o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Amados, o povo de Deus de hoje, mais do que nunca, preste bem atenção nisso, precisa conhecer ao Senhor segundo o conhecimento de Deus na sua palavra. Precisa saber quem é Deus segundo a Escritura. Precisamos perguntar para os profetas do Antigo Testamento quem é Deus e deixar que eles respondam a nós quem é o Senhor. Precisamos perguntar para Mateus, para Marcos, para Lucas, para João, para Pedro, para Paulo. Precisamos perguntar para o próprio Jesus na Escritura quem é o Senhor e permitir que a Bíblia diga-nos, nos ensine e nos traga o conhecimento de Deus. Este conhecimento, que nós vamos chamar de conhecimento objetivo, porque ele está exterior a nós, ele está na Escritura. Este conhecimento
doutrinário a respeito de Deus é o conhecimento que nos livra da apostasia. Os irmãos sabem que nós vivemos num tempo de apostasia, não? Um tempo em que os homens têm se afastado de Deus, os homens evangélicos, né? Nós poderíamos falar do cristianismo, do protestantismo, mas falando de maneira mais peculiar ao nosso tempo, dizemos que os cristãos evangélicos do tempo presente têm se afastado da base da verdadeira palavra de Deus. E isso é constatado quando você olha para as práticas cristãs, para as práticas evangélicas, para as músicas evangélicas, para as campanhas evangélicas, para os procedimentos, para as palavras pregadas, para os livros que são escritos. E quando tudo isso é comparado à Escritura, você vai encontrar uma diferença abissal, uma diferença enorme. Porque a Bíblia ensina sobre Deus, mas os homens criam para si os seus próprios deuses, a sua semelhança, deuses que são compatíveis ao egoísmo humano, à ganância do homem, que só serve mesmo para os seus próprios interesses. De maneira que se você, meu irmão, e se você, minha irmã, preste bem atenção nessa palavra, se você quer se livrar da apostasia, você precisa conhecer o Senhor mediante a sua palavra. Você tem que fazer a verificação se aquele Deus que é pregado ali, naquele lugar, naquele púlpito, por aquele pastor, por aquele missionário, por aquele apóstolo, por aquele obreiro, por aquele evangelista, não sei, pelo bispo, pelo pastor, não sei qual o nome que se dá, mas você tem que perguntar, este Deus que este pregador anuncia, é o Deus da Escritura? Será que esse Jesus que está sendo pregado é o Jesus da Bíblia? É lamentável, queridos, que hoje em dia, muitas vezes, quando nós falamos sobre Jesus, os cristãos estranham. E por que estranham? Porque na concepção, uma concepção dogmática da maioria dos cristãos, o Deus da Bíblia não pode ser o mesmo que eles têm ouvido, haja vista que o Deus da Bíblia procede de um modo, enquanto que o Deus que é pregado lá fora procede segundo os homens e de acordo com os homens, com o desejo dos homens, com a vontade dos homens, com a ganância dos homens. De maneira que quando a Bíblia diz, conheçamos ao Senhor, este conhecimento é primeiramente um conhecimento objetivo, um conhecimento na palavra de Deus. Você tem que verificar na Escritura se o Deus anunciado, se o Deus pregado, se o Jesus que é ensinado, o Jesus que é pregado é o mesmo da Escritura, ou se porventura não é um outro criado pelos homens. Mas o texto diz, conheçamos e prossigamos. Então esse conhecimento não pode se esgotar no conhecimento objetivo da Escritura. Não basta que você conheça a Deus, segundo a Bíblia, e parar por aí. É preciso que você prossiga em conhecer ao Senhor. Diga ao seu irmão que está ao seu lado, você precisa prosseguir em conhecer ao Senhor. E esse prosseguir em conhecer ao Senhor é exatamente aquilo que está no Evangelho de João. Abra sua Bíblia, no versículo 17, na oração sacerdotal de Jesus Cristo, quando o próprio Jesus, falando com o Pai, ele declara a respeito do conhecer a Deus e da experiência da salvação. Veja o que ele diz. Capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 3. Jesus declara dizendo, veja, e a vida eterna é esta. Ai, que maravilha. Muitas pessoas querem a vida eterna. E Jesus então nos fala o que é a vida eterna. A vida eterna, irmãos, não é uma questão de você viver eternamente, não é somente isso. Muitas pessoas, quando falam de vida eterna, logo pensam em viver para sempre. E muitos pensam em viver num jardim, no meio dos leões, das onças, dos papagaios, né? Das cobras, do tatu, do saci, sei lá como é que é. Pensam em viver essa vida paradisíaca. Mas veja o que a Bíblia diz ser a vida eterna. E a vida eterna é esta. 2 pontos. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Diga comigo, e a vida eterna consiste em conhecer a Deus
e conhecer a Jesus. Em conhecer ao Pai e em conhecer ao Filho. A vida eterna é uma questão de conhecer a Deus. E isso, irmãos, nós vamos encontrar, vamos entender pela palavra, que não é um conhecer meramente teórico, não é um conhecer que simplesmente você conhece ali 3 ou 4 mandamentos, 3 ou 4 versículos. Não, conheci. Não, esse conhecimento é um conhecimento experiencial, de experiência. Quer ver uma coisa? O jovem conhece uma jovem. E ali eles flertam, né? Olha pro olho, quando os olhares se cruzam, fala: encontrei a minha outra metade. Agora tudo muda. Aí os pais falam assim: meu filho ou minha filha, cuidado, vai devagar. Você não conhece a moça. Eu conheço, conversei com ela, já fui ao cinema, já fui à sorveteria, já conheço, sei o nome dela, sei onde ela trabalha, onde ele trabalha, sei dos seus planos, sei de tudo. E ali eles pensam que se conhecem. Aí noivam e se casam. Depois de 3 anos, a mulher olha para o marido e fala assim: e eu pensava que te conhecia. Não é assim ou não? Por quê? Porque o verdadeiro conhecimento, ele só existe ou só nasce a partir do relacionamento. O relacionamento que é vivido na experiência é o que produz o verdadeiro conhecimento. De sorte que está lá um casalzinho de velhinhos, os dois, aí um olha para o outro, ali eles podem falar, né, de certo modo, que ali eles se conhecem muito um ao outro. Até inclusive eu me lembrei agora de uma pequena história, eu quero abrir um parênteses, que eu acho essa história muito interessante. Diz que um velho sábio, né, ele chamou assim os seus discípulos e falou assim: vocês sabem por que as pessoas falam gritando umas com as outras? Sabe por que um casal conversa gritando dentro de casa? E ali os sábios deram, ou melhor, os discípulos, cada um deles ali deu uma resposta. E o velho sábio falou assim: bem, é quase isso, mas não é bem isso. E eu vou então explicar por que as pessoas falam gritando umas com as outras. Elas falam gritando porque os seus corações estão distantes. Que ainda que estejam próximas no corpo, os corações estão distantes. E então elas devem falar gritando para ver se o outro ou a outra escute. De maneira que quando, aí ele continuou falando, quando as pessoas se gostam, e então seus corações estão próximos, então eles falam baixo, porque eles podem ouvir um ao outro. E quando elas então se amam, elas apenas sussurram. Quando estão profundamente ali amando, apaixonadas, apenas um sussurro e já entende tudo. E quando estão totalmente amalgamadas e mescladas, e ali os corações totalmente amalgamados, uma só alma, um só coração, basta um olhar. E o outro já sabe. Mas isso é conhecimento. E aí o sábio conclui dizendo: por isso, se vocês andam gritando, comecem a rever os vossos corações e a cultivar o amor, porque um dia vocês poderão estar tão distantes um do outro, que poderá ser tarde demais, e não ter tempo de voltar. Bonito, não? Maravilha. Bem, mas voltando ao ponto que nós falávamos, então, Jesus fala que a vida eterna, que a salvação, que essa experiência de salvação, é uma questão de conhecer. Irmãos, que maravilha, o Deus eterno, o grande eu sou, aquele que é o Criador de tudo, soberano, eterno, nos chama a uma vida de relacionamento. Um relacionamento que começa no princípio ali da nossa conversão e que deve se intensificar e crescer até que nós venhamos a ser completamente ganhos, como diz no livro de Efésios capítulo 4, versículo 12, até que cheguemos ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Se você quiser verificar, abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, e veja como que o apóstolo Paulo
coloca essa questão de que um dia nós chegaremos a um pleno conhecimento de Deus. Capítulo 4, versículo 12 e 13 diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vejam que como que nos é colocada essa questão dessa experiência final de salvação. Olha quantos termos são usados. Primeiro, até que cheguemos à unidade da fé. Então, um dia, todos os cristãos vão chegar a essa unidade de fé. Olha como nos é dito mais ainda no versículo 13. No versículo 12 diz no finalzinho, a edificação do corpo de Cristo. No 13 então diz, a perfeita varonilidade. Diz, a medida da estatura de Cristo. E tudo isso também significa ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E esse conhecer e prosseguir em conhecer, esse se envolver com o Senhor, em relacionamentos com o Espírito Santo, nos levará ao pleno conhecimento do Filho de Deus, o que significa a experimentarmos plenamente a vida eterna, haja vista que a vida eterna consiste em conhecer ao Pai e conhecer ao Filho plenamente. Quando, portanto, chegarmos nós a essa plenitude de conhecimento, a esse pleno conhecimento, é porque nós já nos relacionamos com o Senhor de tal modo que já fomos amalgamados com o seu Espírito, no nosso espírito, na nossa alma, nas nossas vontades, nas nossas emoções, de maneira que teremos chegado a essa perfeita varonilidade. Que palavra maravilhosa, perfeita varonilidade. Amados, em nome de Jesus, olhem para nós aqui neste momento, porque este é um aspecto maravilhoso. Eu conversava agora há pouco com o irmão Vladimir, a respeito das correntes escatológicas. São muitas as correntes escatológicas, ou seja, quando muitos estudiosos da Bíblia se propõem a estudar a escatologia bíblica, isto é, os acontecimentos finais da história, segundo as profecias bíblicas, então, há muitas escolas, elas se divergem umas das outras. E por que há essa divergência? Porque a Bíblia nos traz todo o assunto da escatologia, separados e divididos em vários capítulos e livros da Escritura. De maneira que as escolas teológicas costumam, cada uma, se apropriar de um texto fundamental. Então, uma escola pega esse texto, a outra escola pega o outro texto, a outra escola ainda pega outro texto, e cada qual com o seu próprio texto vai montando a sua visão escatológica. De maneira que uma diz uma coisa que parece verdade, a outra diz uma coisa que parece verdade, a outra também, porque cada uma tem um pedaço da verdade, e a todas elas falta uma parte da verdade. Ah, pastor, então, se está tudo assim, como é que faz? É só reunir. Reúne todas as escolas, ou que seja, todos os textos da Escritura. Para entendermos a questão escatológica e a vida eterna e esse conhecimento pleno do Filho de Deus é uma questão escatológica, nós temos que entender essa questão, não olhando para um texto isolado da Escritura, mas nós temos que reunir o que diz o livro de Daniel, o que diz o livro de Ezequiel, são livros proféticos, de Isaías, de Jeremias, o que diz o livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 24, 25, o sermão escatológico de Jesus Cristo, o que diz os livros de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e somando todos eles, e para os livros, as epístolas de João, que também nos fala de escatologia, para o Apocalipse, que sobretudo é o grande livro escatológico da Bíblia, e ali tem uma visão geral dessa escatologia bíblica. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós falamos de pleno conhecimento do Filho de Deus, que é essa experiência plena de salvação, e somente esses aqui poderão dizer que chegaram, a experimentar até a experiência de um vencedor, alguém em quem se cumpriu a vontade de Deus, não alguém que simplesmente fez alguma parte ou alguma coisa, mas alguém em cuja experiência se cumpriu toda a vontade de Deus. Quando nós falamos dessa plena
esse pleno conhecimento, essa perfeita varonilidade, essa estatura da plenitude de Cristo, estamos falando de um crescimento espiritual, de um amadurecimento espiritual. E isso nos é mostrado em algumas profecias, em figura de um nascimento ou de uma planta, do seu desenvolvimento, do seu florescer, do seu frutificar, do seu amadurecer. Então, por exemplo, o apóstolo Pedro diz que nós, como crianças recém-nascidas, precisamos desejar o genuíno leite espiritual para a salvação. Ou seja, ao nos convertermos a Cristo, você é comparado, nós somos comparados a crianças recém-nascidas, que precisam de se alimentar, para que esse alimento venha nutrir todo o potencial de vida que nós já temos por nascimento, mas que esse potencial precisa se desenvolver. Uma criança, por exemplo, quando nasce, ela tem o tato tão apurado como o de um adulto? O tato. Ela tem a visão de um adulto, capaz de olhar e não somente ver e discernir as coisas, mas de inclusive atentar para um detalhe. A criança é capaz disso? É aquele olhar vago, né? Ali, ó, vendo a mãe, ver as coisas, mas de acordo com que ela vai se alimentando, que ela vai crescendo, o olhar vai fixando, ela vai discernindo, e vai ficando apurado, e os sentidos vão sendo aperfeiçoados, até que fica adulto, e pode então dizer que chegou a uma perfeita varonilidade da vida humana, e aí sim ela agora pode alcançar todos os seus objetivos, porque chegou a um amadurecimento. Assim também é a vida cristã. Quando nós nos convertemos, estávamos ali, como uma criança recém-nascida, que precisa se alimentar para crescer. Só uma pergunta retórica, porque você deve pensá-la e responder para você mesmo. Você tem compreendido a vida cristã como sendo uma questão de vida que carece de crescimento e desenvolvimento? Ou você se converteu e vai levando a vida, e você viu que coisa interessante, né? Estava tudo tão bem, de repente o Edé jogou a música lá no meio do culto. Você viu? E que tipo de música era aquela, hein? Que coisa feia. Não é isso. Ou você pensa a vida cristã como sendo movimento, conferências, congressos, retiros, churrascos, e pagodes, e festas juninas, essas coisas. Você tem pensado, e se você não pensou, precisa pensar. E se você já pensa, precisa refletir. Não somente pensar, mas refletir a cada dia. Vida cristã, como aqueles que nasceram de Deus, e como criança recém-nascida, precisa crescer com saúde. Você não pode ser uma criancinha raquítica, de bucho grande, do joelho grande, cabeção, magrelo. Não, você tem que ser saudável. Não é verdade que as nossas crianças aqui, pelo menos na nossa experiência, são crianças saudáveis, bonitas? E em outras regiões, vemos crianças mais desnutridas, não é? Não tem esse aspecto ou não? E a alimentação influencia nos cabelos, não é verdade? Na pele, em todo o nosso ser. É uma questão, não é, orgânica. Mas isso é devido a uma boa alimentação, a uma boa educação, a tomar banho, higiene. Tudo é um conjunto de coisas para se promover a saúde e o devido crescimento da criança. Assim é o crente. Muitas pessoas não atentam, falam, não, eu sirvo a Deus, eu nem me importo, inclusive, em qual ministério eu congrego, porque para mim o que importa é como se dizia antigamente, está aqui esse folheto, Jesus te ama e visite a igreja mais próxima da sua casa. Eu não digo isso. E qual é a igreja mais próxima da sua casa? A igreja dos mormons? Pastor, do lado da minha casa é a igreja dos mormons. Eu fui para lá porque o pastor falou para eu ir para a igreja mais próxima. E a mais próxima é a igreja dos mortos, dos mornos, dos mormons. Desculpa, eu errei, falei mortos, mornos, mas é mormons. Aí você vai para lá? Ou você vai para aquela igrejinha do lado de sua casa, que mais parece uma sessão de umbanda, de candomblé, do que um culto a Deus? Adoração ao eterno? Um lugar onde se começa a reunião invocando o diabo e termina dizendo para o diabo que foi tudo bem, que tudo aconteceu? É isso? Você vai para uma igreja em que prevalece a antiga aliança e você vai ficar ali. Lembre-se,
O apóstolo Paulo também disse em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, lavoura de Deus sois vós, nós somos uma lavoura. Quando o próprio Jesus, falando da igreja, de cada um de nós, que viríamos a ser a sua igreja, ele comparou a cada um de nós como uma semente que foi plantada numa boa terra. Quando nós vemos as parábolas de Mateus 13, a primeira parábola diz respeito à parábola do semeador, não é isso? É a semente, a palavra do reino, sendo pregada e plantada no coração. Mas a segunda parábola, que é a parábola do campo de trigo e a parábola do joio, lembra? A segunda parábola diz que o filho do homem semeou boa semente no seu campo, e essa boa semente são os filhos do reino, e portanto quando Deus fala sobre nós, a nossa vida cristã e nossa experiência nos chama de sementes, uma semente que tem que ser plantada e que precisa dos devidos cuidados, ser cultivada, colocar um esteio, colocar os remédios contra as pragas, regar no tempo devido, não pode ter muita água, também não pode ter pouca água, ou seja, uma planta que precisa de todos os cuidados necessários para que possa crescer devidamente e produzir frutos, para aquele que a semeou, que a plantou. Então, o lugar onde você congrega é extremamente importante, porque ali você vai se alimentar, a comida que vai te dar o crescimento espiritual devido, ou os cuidados devidos para o seu crescimento, como uma plantinha, você vai receber no ministério onde você se encontra. E se porventura o seu ministério, lá onde você se encontra, não estiver focado no supremo propósito de Deus, buscando realizar na sua vida aquilo que Deus quer que aconteça, é provável que você fique 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, envolvido com um tanto de coisas que supostamente era a vontade de Deus, mas que naquele dia é possível que, se não foi a vontade de Deus, o Senhor dirá, servo mau e negligente. Ah, é um pouquinho mal. Eu sempre fiz a tua vontade? Eu sempre fiz isso e aquilo? Mas você fez aquilo que você pensava que era a vontade de Deus. Você não tem que fazer o que você acha que é melhor para Deus. Você tem que fazer a obra de Deus. Tem muita gente que fala assim, eu faço uma obra para Deus. Ou eu faço a obra de Deus. E eu pergunto, você sabe qual é a obra de Deus? Qual que é a obra de Deus? Jesus respondeu a essa pergunta em João capítulo 6, veja, versículo 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Está na sua Bíblia isso aí? Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta. Está na sua Bíblia? É esta, 2 pontos. Não tem problema, você não tem que inventar, não tem que... É esta. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Ah, é só isso? É. E por que é só isso? Porque a obra de Deus acontece no homem. A obra de Deus não é aquilo que você pode fazer para ele. Lembre-se que Paulo, dizendo aos atenienses em Atos capítulo 17, ele dizia que o homem, ou melhor, Deus, o Deus que criou os céus e criou a terra e criou todo o universo, que é espírito, não é servido por mãos humanas. Você sabia que Deus não é servido por mãos humanas? Então aquilo que você faz e produz não serve a Deus, não serve para Deus, não é a obra de Deus. Muitos pensam que servir a Deus é fazer coisas para Deus. Tem gente que fica 21 dias jejuando, com fome, achando que essa é a obra de Deus. Deus fala, não, meu servo, a despeito de toda a sua sinceridade, de toda a sua boa vontade em me servir, eu quero que você entenda que a minha obra sou eu que realizo. E eu realizo no homem. E, portanto, a obra de Deus consiste em crer,
É exercer esta fé nele, porque a vida eterna consiste em conhecer a Deus e conhecer ao seu Filho, e portanto é dito que a obra de Deus consiste em crer, mas não é um crer inicial, é um crer inicial e é um crer que se desenvolve, é uma fé interior, uma fé na pessoa de Cristo, uma fé que te promove, uma fé que te projeta, uma fé que te faz andar, que te faz te mover, para que então, uma fé que permite que Deus trabalhe dentro de você, na sua alma, no seu coração, nas suas vontades, de maneira que em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que a justiça de Deus se revela de fé em fé, de modo que o justo viverá pela fé. Por muito tempo foi pregado, e muitos ainda mantêm a mesma interpretação, dizendo: está vendo? O justo viverá pela fé. Ou seja, você só é salvo pela fé. Você tem que crer, isso é um ato de fé, não de obras. Mas eu pergunto, quem viverá pela fé? Quem viverá pela fé? Diga, o justo. Eu pergunto, e o pecador é justo? Hã? O pecador carece de justiça. O grande tema da Epístola de Romanos é esse, que o pecador, sem Deus, condenado, precisa de ser justificado por Cristo. E, portanto, quando diz o justo viverá pela fé, quer dizer que o pecador, uma vez justificado, e, portanto, você agora é justo, porque Jesus te justificou, você agora precisa conhecer e experimentar continuamente essa justiça, para que a justiça de Deus se manifeste na sua vida. E essa justiça que se manifesta na vida do justo é pela fé. Diz, o justo viverá pela fé. O justo obterá vida pela fé. Então a vida cristã é uma vida de fé. Não é uma vida de empurrar com a barriga. Não é uma vida de ir aos domingos e pronto, tá bom, foi ótimo. Levei lá um dinheirinho, já estou com minha consciência já tranquila. Já fui para o culto de domingo e já levei meu dinheirinho para ajudar o coitado do pastor, que agora fez uma baita de uma dívida no local maior. Não. Diga assim, o justo viverá pela fé. Diga, o justo obterá vida pela fé. Diga, eu preciso de vida. Eu preciso de abundância de vida. E isso é pela fé. Então vejam, queridos, que a Bíblia, ao falar da nossa experiência, nos coloca como uma sementinha. E aí nós vamos verificar que toda a Escritura está conectada. Lembram lá do Antigo Testamento, em Levítico capítulo 23, quando fala das festas de Israel? Vocês já ouviram falar sobre a festa das primícias? Já ouviram? Até tem um irmão que tem tempo que manda um e-mail para mim, e como eu nunca respondi por falta de tempo, ele veio aqui pessoalmente, colocou no meu bolso a pergunta dele, para não ter o perigo de achar que eu não recebi o e-mail. Pastor, está aqui no seu bolso, me responda, pelo amor de Deus. Por que é? Não, porque lá onde eu congrego, lá tem a oferta das primícias, que é dada ao sacerdote, no caso o pastor. Então eu tenho que dar o dízimo, tenho que dar as ofertas, e tenho que dar a oferta de primícias. Aí ele quer saber se isso é devido ou não. Ora, o problema não é saber da oferta das primícias, o problema é maior. O problema aqui é discernir antiga e nova aliança. Primeiro, quem é o sacerdote hoje? Hã? Não. Jesus não. Não. Ah, tá, isso. Jesus é o sumo sacerdote. E quem são os sacerdotes de hoje? Eu. Amém? Diga, eu. Isso. Quando eu falei que eu sou, é porque eu sou. Ou não sou? Ou só vocês querem ser sacerdotes? Eu sou sacerdote. Você é sacerdote. Hoje nós somos um reino de sacerdotes. Então, essa oferta de primícia seria dada para quem? Para qual dos sacerdotes? Todos nós somos sacerdotes? Começa por aí. E segundo, aquelas primícias de que falam lá, irmãos, é porque o povo de Israel,
ali moravam na boa terra de Canaã, eles plantavam o trigo, a cevada, o milho, a berinjela, o alface, plantavam a sua agricultura ali. E então, quando eles tinham ali o campo, já ali bem bonito, já os pendões, tudo ali amadurecendo, chegava o momento das primícias, era a colheita dos primeiros frutos que amadureciam. Havia primeiramente alguns frutos bons que amadureciam primeiro que os demais, e estes primeiros frutos, ou seja, as primícias, eram ali colhidas e levadas para o desfrute do sacerdote dentro do templo. E somente mais tarde, depois de alguns dias, é que vinha a colheita do restante da seara, que era exatamente, depois fazia todo o recolhimento, processava todo aquele mantimento, fazia a farinha, fazia o vinho, fazia tudo, e aí vinha então a festa de Pentecostes. Pastor, mas o que tem a ver, conheçamos e prossigamos? Você já está lá nas festas do povo de Israel? É porque aquelas festas representam algo. Quando nós chegamos no Apocalipse, por exemplo, e aqui eu estou saltando uma parte, porque senão o tempo não permite falar todo o assunto. Quando vai nos falar sobre o arrebatamento da igreja, interessante, capítulo 14 de Apocalipse. Como é que Deus nos mostra essa questão do arrebatamento da igreja? Isso é para mostrar para os calvinistas, para os reformados que não creem em arrebatamento. Tem que ler lá na Bíblia, Apocalipse 14. Deus nos mostra que há, primeiramente, a colheita das primícias. Está lá no capítulo 14, versículos de 1 a 6, ou de 1 a 5. Fala que aqueles que estão sobre o monte Sião, que tem o nome do Pai e o nome do Cordeiro na testa, estão lá juntamente com o Senhor, no monte Sião, glorificados, numa posição superior. Ali são as primícias. Então saiba, você como uma semente, que um dia foi plantado, representado na parábola lá do trigo e do joio, Mateus capítulo 13, você um dia, como sementinha, germinou. Isso é vida cristã. Ou talvez seja uma semente encruada. O que tem de semente encruada? Xoxa. Exatamente. Xoxa. Exatamente. Nada. Xoxa. Não tem essas? Hã? Então essa sementinha vai crescendo, crescendo, e a outra sementinha vai crescendo, e todos os cristãos vão formando a lavoura de Deus. Diga amém. E um dia o Senhor vai colher essa lavoura, mas Ele buscará primeiramente as primícias. Os primeiros cristãos a amadurecerem. Primeiro, não é porque foram melhores, é porque eles atingiram o crescimento e o amadurecimento dentro de um tempo normal. O problema é que a maioria dos cristãos, em nome de Jesus, escute isso que eu estou dizendo para os irmãos, a maioria dos cristãos encaram a vida cristã como uma mera atividade social. Infelizmente. E por isso não crescem. E nós temos que crescer. Nós precisamos crescer. O Senhor vai colher as primícias. Os cristãos vencedores de que estamos falando são aqueles que experimentaram o crescimento. Eles conheceram a Deus e prosseguiram em conhecê-lo. E então o texto lá de Apocalipse 14 segue com a primeira voz, a segunda voz, pode olhar na sua Bíblia, a terceira voz e a quarta voz. Pastor, que vozes são estas? Primeira, segunda e terceira voz. Está aí, pode ler. Será a grande tribulação? Está aí escrito. A primeira voz, se referindo à Babilônia, a segunda voz, ao anticristo. Não está aí dizendo direitinho? A primeira voz diz ao Evangelho Eterno, a segunda voz, Babilônia, a terceira voz, o anticristo, a besta. Então, essas vozes falam da grande tribulação, o que significa que a colheita das primícias vai se dar antes da grande tribulação. O Senhor colhe as primícias e segue a grande tribulação. Entende isso? Isso cumpre o que está em Apocalipse 3:10, que nos diz:
porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Diga ao seu irmão, porque guardastes a palavra da minha perseverança, da perseverança de Jesus, é a perseverança do reino, é o clamor dos anjos, é o clamor dos homens, dos servos: Senhor, venha o teu reino. Essa expectativa de que desde os primeiros, mesmo aqueles anjos, ou aqueles arcanjos, ou querubins na eternidade passada, que viram ali Satanás, viram Lúcifer se rebelar contra Deus, virá Satanás, virá diabo, e começou uma longa, intensa luta por esse domínio. Veio Jesus aqui nessa terra, foi morto, mas ele nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, venha o teu reino. Esse desejo, venha o teu reino, essa palavra do reino, essa expectativa, desde a eternidade passada, é a palavra da perseverança. Porque guardastes, é no coração, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Ou seja, serão guardados da hora da provação, não é guardados na hora, é da. E qual a diferença de da para na? É que na hora é passando no meio, você nela é guardado. Como Sadraque, Mesaque e Abednego foram salvos da fornalha ou na fornalha? Na. Mas não se livraram dela. Mas lá dentro foram salvos. Se eles fossem salvos da, eles nem lá teriam caído. Então Jesus fala que nós seremos salvos se guardarmos a palavra da perseverança da hora. Ou seja, não passaremos por ela. Então as primícias são arrebatadas antes da grande tribulação, isto é, antes da primeira voz, da segunda voz, da terceira voz, que constituem ali a grande tribulação. Aí os irmãos verificarão que depois da quarta voz, tem ali a colheita da vindima. Tem ou não tem? Olha na sua Bíblia. E aí diz que um anjo diz para Jesus: pode meter a tua foice e lançar o restante da seara, porque ela já amadureceu. Que restante da seara é este? São aqueles cristãos que não foram colhidos com as primícias. Colheu-se os primeiros frutos, os demais ficaram na grande tribulação. Sabe para quê? Para poder amadurecer. A grande tribulação será uma grande estufa para amadurecer os frutos verdes. Esses frutos, até chegou a ficar bonito, formoso, mas não amadureceu. O Senhor é tão misericordioso que vai nos conceder a grande tribulação para amadurecermos para a sua glória, e então seremos colhidos, ou serão colhidos aqueles que não forem nas primícias. E depois aí da colheita da messe, eu acho que eu me equivoquei nos termos, tá? A vindima é mais embaixo, desculpe-me, tá? Aí a messe, a colheita das primícias, os vencedores, depois da tribulação, a colheita da messe, que é o restante da seara, e a vindima, mais embaixo, já é a colheita dos ímpios, porque aí diz que o Senhor vai pisar essas uvas, chamada vindima, e vai então exercer juízo contra elas. De sorte que o importante que eu quero que os irmãos tenham aqui no coração, neste momento, é esse aspecto dessa necessidade de conhecer e prosseguir em conhecer, para amadurecer, para crescer em vida, alcançar a plena estatura, alcançar o pleno conhecimento do Filho de Deus. Diga: eu preciso crescer. Irmãos, isso é muito sério. Talvez eu poderia ilustrar isso melhor. Entenda uma coisa. Quando o homem caiu em pecado, lá no Éden, a Bíblia diz que o homem foi criado reto. O homem foi criado perfeito. A imagem e semelhança de Deus. Uma obra-prima de Deus. Uma coisa maravilhosa. Para o desfrute de Deus. Tendo comunhão com Deus diariamente no jardim.
o cuidado de Deus, a presença de Deus, tudo ali. Mas o homem comeu do fruto. Irmãos, o quanto que a questão do comer o fruto da árvore do conhecimento, o quanto que isso é sério. Muitos acham que isso é apenas uma história da carochinha. Isso é história para boi dormir. Eu não estou aqui querendo tratar dos aspectos literais, nem defender e nem refutar. Não quero saber disso. Eu quero me prender ao fato de que a queda do homem foi o recebimento para dentro dele, veja, para dentro do seu espírito, para dentro da sua alma, para dentro do seu corpo. O homem foi plenamente espírito, alma, coração e corpo. Espírito, consciência, vontade, emoção, coração e corpo. Plenamente contaminado. Isso o apóstolo Paulo diz em Romanos 7, quando falando ali do homem universal, em forma poética, o eu lírico, ele diz, olha, o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu não consigo efetuar o bem. Irmãos, quantos maridos crentes, entenda isso, quer fazer o bem, quer ser melhor marido, melhor esposo, amar a esposa, honrar a esposa, defender a esposa, cuidar da esposa, suprir a esposa, amá-la como Cristo amou a igreja. Mas se sentem, talvez por falta de conhecer a Deus e prosseguirem conhecê-lo, se sentem incapazes. Tentaram e vivem uma vida de frustração. Eu digo isso porque nós, pastores, estamos continuamente aconselhando a cristãos. E vemos muitos dizer e falar da sua insuficiência. Quantas esposas não estão tentando ser melhores, compreensivas? Porque se falta uma coisa na mulher, é compreensão. Não, já falei dos homens primeiro. Não falei não? Não falei não? Mas da mulher não falta compreensão não. Tá bom. As mulheres são... Como é que eu estou querendo buscar? Assaz compreensiva. Assaz. Não vou falar o que é assaz. Mais ou menos não. Assaz é um advérbio. Hã? Não importa. Não vou dizer não, mas vamos para o dicionário depois. É assaz compreensiva. Falta compreensão, não falta? Sabe quando é que começa a cura? Sabe quando? Quando se reconhece. Mas que os homens também são incompreensivos, são. Os homens não são incompreensivos, não. Eles são cabeçudos. Cabeça dura. Ninguém dá conta com o homem. Ele só não é cabeçudo com os amigos dele. Abraço. Coisa boa. Pensa uma coisa boa, são os homens do meio dos amigos. Quando chega em casa, vira machão. Problema de alma. O pecado como uma natureza perversa. Quantos não gostariam de ser cristãos melhores? Problemas de pecado, de vícios. Tem irmãos que me perguntam se pode tomar vinho. Não me pergunte mais isso, em nome de Jesus. Seu problema não é o vinho, é o seu vício. Porque Jesus bebeu vinho. Ou não bebeu vinho? E João Batista não bebia vinho. E aí, para a religião, se não bebe, tem demônio. Se bebe, é beberrão. Então, ninguém dá conta com a religião. Vocês entendem? Está lá, o próprio Jesus dizendo, veio João Batista que não bebia vinho, e diziam, tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe com os pecadores, dizem, está aí um beberrão e um glutão. Ou seja, ninguém dá conta da religião. Esquece a religião, esquece as coisas, esquece essas coisas materiais, exteriores, porque isso não pode contaminar o homem, e comece a pensar na sua alma, porque os vícios estão na alma, na vontade, uma vontade escrava, escrava do cigarro, escrava da bebida, escrava do sexo, escrava de um
tanto de coisas, de jogos, escravo da novela, escravos de filmes, escravos de futebol. Mas o problema não é o futebol, acabei de falar. Gente, tá difícil aí? Estou falando, o problema não é o futebol, não é o filme, não é a novela. O problema é o seu coração. Depois que o pecado entrou no homem, esse pecado, enquanto uma natureza, e o apóstolo Paulo dizia, o querer e o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ele explica por que ele não podia, não tinha esse poder. Ele diz, porque eu encontro em mim uma lei chamada lei do pecado e da morte. Está dentro do homem. O homem está totalmente contaminado por uma natureza inimiga do bem, inimiga de Deus. Quando então você se converte a Jesus, ali começou uma obra de salvação. Por que eu digo começou? Porque ela alcançou inicialmente o seu espírito humano. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Romanos capítulo 8, versículo 9 e 10. Se habita em vós o Espírito de Cristo. Então o Espírito habita em nós. A obra de salvação começou. Diga assim, a obra de salvação começou em minha vida quando eu recebi a Cristo. E agora essa obra precisa continuar. Essa salvação precisa continuar. Irmão, se nós perdermos de vista este aspecto, se nós falharmos nesse crescimento, nessa experiência de salvação, tudo estará acabado. Não tem razão de ser mais. Para que vir aqui? Por isso que eu dizia no início, esse ministério foi levantado para focar esse ponto. Lógico, declaramos a soberania de Deus, falamos sobre o reino, tudo isso. Mas a nossa experiência em relação a todas as doutrinas bíblicas é em razão, essa experiência é que nos levará a esse desfrute final. Então o homem está contaminado. E então esse crescimento espiritual de que fala a Bíblia, mediante esse conhecer a Deus, é na verdade como que essa vida divina implantada no nosso espírito, quando nós cremos no Senhor, como ela cresce em nós, como ela se desenvolve em nós, na medida que Cristo dentro de você vai ganhando, vai libertando a sua alma, é que essa salvação se opera. Vamos a pensar um pouco. Almas transformadas é o mesmo que vontades transformadas. Como é que estão as suas vontades? As suas vontades, todas elas. Depende da vontade. Agora vai ser seleção da vontade. Tem vontade para a igreja? Tem vontade? Não é disso não. As vontades da alma que comandam o teu viver, comandam o teu dia a dia, que comandam e determinam as tuas atitudes. Queridos, é nesse ponto que nós descobrimos o motivo, o porquê a igreja tem profunda dificuldade em relação às disciplinas do reino. Maravilha, nós estamos avançando, irmãos, estamos crescendo. Mas é assim, nós somos assim, é o ser humano. É o problema do pecado ainda, né? A falta. Às vezes, queridos, nós temos compromissos, nós vamos para o churrasco final de semana na casa do parente. Agora o meu primo vai se casar semana que vem, na outra eu vou para uma chácara, e depois eu vou fazer um concurso público, e no outro eu vou, e o congregar fica assim, quando der. Domingo que vem eu não posso porque tem um churrasco. Eu tenho que participar. A família toda, vai estar todo mundo, a família, os parentes. Vai vir gente de todo lugar, até do Ceará vem gente. É verdade que nós temos essas coisas, nós precisamos disso. Mas o problema não é o churrasco em si. O problema é quando nós colocamos a reunião da igreja em segundo plano. Ou seja, se der, eu vou. Se não tiver nenhum compromisso, eu irei. Isso
É um problema na nossa alma. Porque as coisas referentes a Deus têm que estar em primeiro lugar. Primeiro plano. Eu me lembro no início do meu casamento com a Jane, logo a Michele nasceu, e agora por último a Manuela, mas foi no tempo da Michele, que era bebezinha, a família da Jane sempre fazia festa de aniversário de criança, domingo à tarde. Aí a primeira vez eu falei, Jane, nós não podemos ir, porque tem um culto. Não, meu bem, mas é o seguinte, o meu irmão passa aqui e leva a Michele, depois do culto a gente vai lá e passa e busca. Eu falei, não, a minha família vai para o culto, vai eu, vai a minha esposa e vai a minha filha. Ah, mas meus irmãos, minha mãe não vai gostar. Eu falei, não tem importância. Quem tem que gostar é Jesus. Não é? Diga para sua mamãe, com muito amor, com muito respeito, a sua família, assim, olha, não dá, porque há um compromisso inadiável para toda a minha família. Inadiável. É a reunião da igreja, o culto ao nosso Deus. Se vocês desejarem muito pela nossa presença, nós poderemos passar aqui depois do culto. E se vocês quiserem muito, muito que a gente fique mais tempo, vocês vão ter que remarcar. E se não quiserem de jeito nenhum, pode manter o horário que vocês não terão nossa presença lá. Não terão. E aí na segunda vez fizeram no mesmo horário. Não fomos. Mesma coisa, terceira vez, quarta vez. Aí foram acostumando, hoje marcam meio-dia. Aí nós vamos, felizes, nós brincamos, conversamos, sem estresse. Desde que entendam todos que nós temos um compromisso com Deus. E nós temos que tratar isso no nosso coração. O homem tem um problema no coração, na alma. Entenda isso, problema do pecado. O pecado ainda habita o homem, mesmo o homem crente. Querem ver uma coisa que maravilha? Abre-se logo o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Não precisa abrir não, eu vou só narrar, é muito texto. Mas pode acompanhar também. Como é que começa o Evangelho? As primeiras palavras de Jesus. Ele vai falar sobre o reino dos céus. E ele então vai falar de quem é o reino dos céus. Ele começa, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos. Vai ouvindo. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os... Você está nessa categoria aqui? Você é o pobre? Esse pobre aqui, queridos, não é o pobre, pastor, difícil, a conta de noite está vencida, a água está cortada, o aluguel vai vencer depois de amanhã, não sei o que eu faço. Não é isso que eu estou falando, não. O pobre de que a Bíblia fala é aquele que não é escravizado pela riqueza e que sabe viver com ou sem ela. É aquele que pelo Espírito se faz pobre. Os mansos, você é manso? Eu não estou falando do lerdo não, porque tem um lerdo. Não, tem o manso de coração é uma coisa. O lerdo é outra coisa. O lerdo, o sonso, o tonto, isso aí é um problema que tem que ser tratado. O que tem de marido lerdo não é brincadeira. A casa está caindo, ele está lá lerdando. E a mulher vai trocar o bujão. Já vi mulher tocando bujão. E o marido sentado com um buchão grande, né? Tomando suco. É um lerdo. Isso não é manso, não. Tem que reagir. Marido, preguiça. Marido tem que trocar bujão. Marido troca lâmpada, arruma mangueira, faz tudo, serve pesado. É do homem. Aí ele fica lerdando, sonso. Não, eu sou manso. Dos mansos é o reino dos céus. Não, não é dos lerdos. Nem dos sonsos, dos tontos, dos mansos. Você é manso? Diz mais, dos puros de coração. Você é puro de coração? Tem toda sorte de impureza. Tem a impureza sexual. Tem a impureza da malandragem. Tem gente que é malandro. De puro não tem nada. Ele vive a enganar as pessoas. Engana um, engana outro. Vem para a igreja, engana o irmão da igreja.
pede emprestado, não paga. Depois cai tudo nas minhas costas. Pastor, socorre. Aí lá vai eu socorrer, resolver, conciliar, aconselhar, pagar. Tem que promover a paz, né? Não pode sair no braço, não pode. E nem ficar com raiva e sair da igreja. Tem que resolver, porque senão a gente não cresce. Se tiver um probleminha, sai da igreja, você não vai conseguir nunca crescer. Nós temos que reconhecer que temos problemas. Então, logo no início, Jesus fala que o reino não é nosso. Ele diz que o reino é dos pobres, dos perseguidos, dos mansos, dos pacificadores. Você é pacificador? Pastor, eu trabalhei muito tempo em panificadora, mas já tem um tempo que eu deixei. Não, pacificador não é quem trabalha em panificadora. O pacificador é aquele que promove a paz. Você promove a paz? Ah, pastor, eu acho que sim, porque quando eu ouço falar daquela guerra lá do Iraque, do Afeganistão, dá uma dor no meu coração. Não, não é isso não. Que seja também. Mas você é aquele que promove a paz na sua casa? Ou você é aquele que vive a contender na sua casa? Hã? É o que põe lenha na fogueira, né? Você, quando chega e tem dois irmãos ali falando mal de um outro, o que você faz? Você ajuda? É isso mesmo. Eu sou testemunha. É assim que você faz? Ou será que você quer falar, irmão, vem cá. O fulano de quem vocês falam é nosso irmão. E nós temos que orar por ele. E se tem algum problema de fato que tem que ser tratado, vamos levar o conhecimento do bispo Alexandre, do bispo Renato, do bispo Josué, e vamos tratar de maneira ordeira, segundo a palavra. Aí sim. Agora, irmãos, eu tenho visto gente tocar fogo na vida dos outros. Gente do céu, aqui dentro. Gente que está naquelas últimas cadeiras lá, não vocês estão sentados nas últimas cadeiras, mas porque as últimas, geralmente, né, a pessoa chega e fica ali conversando. Teve uma situação na semana, uns meses atrás, que teve uma pessoa, nós tratamos de um caso aqui na igreja, de um problema que teve, na Santa Ceia do Senhor. E aí, quando eu comecei a tratar do assunto, tinha uma pessoa lá no meio para trás, do lado da outra, e começou ali do lado, ó, falando da vida de quem eu estava tratando. Começou desde 1987, e foi vindo de lá para cá, até 2011. Falou toda a vida do irmão. Toda detalhe, tudo. O sangue de Jesus tem poder. O reino é dos pacificadores. Ah, então não é nosso. Pronto. O reino não é nosso. Porque se quando você lê as bem-aventuranças, você se vê ali? Não fala para mim. Não, em nome de Jesus. Você se vê ali? Fala. Você se vê ali. Quando você lê o restante do Sermão do Monte, olha, quando alguém te ferir na face direita, quando alguém te der um tabefe na face, viu, Mildo? Meu Deus, o tamanho desse homem. O cliente chega lá, não pagou, e falou assim, tem mais? Não paguei e não pago, seu safado. Você vai ver quem é safado agora. Não tem disso? Não é humilde, não. Sou eu, irmãos. Não sou eu, não. É o pecador. É o ser humano. Jesus diz, o reino é daquele que ao ser ferido numa face, volta à esquerda, ó, do outro lado. Pode bater. Se alguém te furtar uma capa, ou se alguém te tomar, na verdade, uma capa, e ele te vem embora e fala, ei, vem cá. Leve também a túnica. Provável que você precise dela. Vá em paz. Que coisa é essa? Que sermão do monte é esse? Ao dares esmola, ou uma oferta, faça em secreto. Então veja como que o Sermão do Monte vai tratando conosco. E nós começamos a ler esse Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, o caminho estreito, a porta estreita, tudo é estreito, é tão difícil, porque quem caminha num caminho estreito não pode levar bagagem.
Você vai ter que deixar bolsa, vai ter que deixar tanto de coisa, de tralha, que nós vamos levando do velho homem. Essas coisas têm que ser abandonadas, porque o caminho é estreito e a porta é estreita. Não dá um desânimo não quando lê Mateus 5, 6 e 7? Ah, Jesus. Mas veja que Jesus, dentro da revelação de Mateus, porque a perspectiva da revelação de Mateus é o reino dos céus, é o rei e o reino dos céus. Jesus proferiu esse sermão aonde? Em cima do monte, porque ele estava numa dimensão celestial, porque o reino dos céus é celestial, tem uma natureza celestial, e todos que ali estão são celestiais. Então, ele está dentro de uma dimensão, falando de coisas eternas, coisas grandes. Por isso que às vezes nós nos vemos distante daquilo ali. Mas é dito que tão logo Jesus falou o sermão da montanha, o que ele fez? Está escrito lá, o que ele fez? Ele desceu. Pastor, aqui é veloz, estava em cima da montanha, tem que descer uma hora, não é possível, não vai descer uma hora. É porque tudo que está na Bíblia tem um sentido. Sobre o monte, no alto do monte, ele fala o sermão ali do reino dos céus, que é celestial, que é do céu, que é no céu. Mas quando ele desce, que ele vai se deparar com os terrenos, os mortais, os pecadores, aí ali ele, ao descer, corre ao seu encontro um leproso. Capítulo 8 de Mateus. Um leproso que, de acordo com a tipologia bíblica, representa o homem na sua condição pecaminosa de morte em vida. Porque a lepra era uma doença que ia comendo o homem a partir das extremidades do seu corpo, ia adormecendo e comendo, e amputando os dedos, depois a mão, depois o braço. E os leprosos eram expulsos da cidade pelos sacerdotes, porque não podia contaminar o povo. E então o leproso vivia com outros leprosos, separados da comunhão, da comunidade, da família. Ou seja, o leproso representa o pecador, afastado, separado de Deus, que está morto e está morrendo e sendo comido pelos seus próprios pecados, pela natureza pecaminosa e perversa. E portanto, quando aquele leproso do capítulo 8 de Mateus vai ao encontro de Cristo, enquanto ele descia, ali representa o Cristo eterno no reino dos céus, com toda a lei do reino dos céus, o sermão da montanha que é celestial, mas que desce ao encontro do pecador. E portanto aquele leproso sou eu e é você. É a condição da alma. O problema é que nós ainda não nos conseguimos ver como leprosos. Nós sempre nos vemos como um bom fariseu. Sempre achamos que o pecado está nos outros, o erro está nos outros, que são os outros que são culpados, que são os outros que são errados, que são os outros que não cumprem com seus compromissos. Eu não, minha vida é tudo certinho, é tudo correto. Mas a gente vê exatamente quem é o homem quando a gente observa que as contendas estão dentro da própria família, as guerras estão dentro da própria casa, tudo acontece dentro da própria casa, é pai contra filho, filho contra pai, mas não é por causa do evangelho não, como diz Tiago, é por causa da contenda, ou da sensualidade, ou dos prazeres que operam na vossa carne. Então nós temos que nos ver, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, pense um pouco agora sobre isso. Quanto você precisa de ser curado? Quanto você precisa de ser transformado ainda? Quais aspectos da sua vida? Aquele leproso aproximou-se diante de Jesus e ali caiu prostrado, dizendo: Senhor. Ele não disse mestre, ele não disse rabi, ele disse Senhor. Muito importante isso. Ali havia muitos pregadores naquele tempo. Ali havia muitos filósofos. Muitas vezes Jesus era chamado de mestre. Sabe por quê? Porque naquele tempo havia muitos mestres filósofos com seus discípulos. Eles ensinavam os discípulos da filosofia grega. Jesus com seus discípulos, portanto, muitas vezes era confundido como um mestre.
de filosofia, que ensinava boas doutrinas, boas coisas. Mas aquele leproso, talvez ali de longe, talvez escondido para não ser percebido, talvez ele ouvia aquele sermão do monte de longe, procurando identificar ali aquelas palavras, e ele falou assim: olha, esse homem não é da terra não. Olha, esse que fala não é da terra. Olha, esse que fala não é um homem comum. Ora, ele é o Curios, ele é Deus, ele é o Senhor. Por isso ele dirige as dizendo: Senhor, no grego, Curios. Interessante que essa expressão Curios, Senhor, ali no grego, se você procurar essa palavra no Antigo Testamento, na Septuaginta, todas as vezes que a palavra Senhor aparece no Antigo Testamento, é uma referência ao eterno. É uma referência ao Iavé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. E agora aquele leproso olha e ele obtém um conhecimento inicial de quem é Cristo. E por isso ele diz: Senhor. Ele sabe que Jesus é o Senhor. Ele sabe que Jesus é Deus encarnado. É Deus que se fez carne. É o Deus unigênito que veio revelar o Pai. Ele tem esse conhecimento. E, portanto, a primeira experiência de salvação, com respeito ao conhecimento de Deus, é reconhecê-lo como Senhor. Como está dito em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessar a Jesus como Senhor. Jesus é o Senhor. No coração, você tem que crer. Você reconhece a sua condição, uma condição de lepra, uma condição de pecado, um coração ainda não transformado. Você talvez já tenha Cristo, já recebeu a Cristo, mas você pode perceber vários sintomas de lepra na alma, e você então reconhece a Jesus como Senhor, e se prostra diante dele e declara, como declarou aquele homem: se tu queres, tu podes tornar-me limpo. Maravilha. Se tu queres, tu podes tornar-me limpo. Saiba disso, Jesus pode. E Jesus quer. Digo-lhe, se tu queres. Eu falei, se tu podes, não é? Talvez eu confundi com outro texto, quando o pai de um endemoniado dizia: se tu podes, cura meu filho. Vamos voltar aqui. O homem dizia: se tu queres. O leproso disse: se tu queres. Foi o pai do endemoniado que disse: se tu podes. Então você deixou o podes para outra pregação, e hoje vamos ficar com se tu queres. Se tu queres, tu podes tornar-me limpo. Você tem alguma área da sua vida que precisa de cura? Então você pode dizer para Jesus isso essa noite. Ele é o Senhor. Senhor, tu podes tornar-me limpo. Tu podes tornar-me. Hoje o Senhor pode aqui transformar corações. Você poderá ser livre de vícios. Sair daqui liberto do vício. Porque o Espírito de Deus, ele pode tocar as suas vontades e libertar as tuas vontades. Você vai ter mais crescimento. Tem que reconhecer. Você conhece o Senhor e o reconhece como o Senhor, vá a Ele. Não podemos mais continuar nessa vida de vir e entrar e sair como espectadores. Nós não somos espectadores. O Ministério do Louvor não está apresentando nada para ninguém. Não é apresentação. É adoração. Talvez muitos saíram aqui semana passada: ah, você viu o louvor? Uma porcaria, não foi? Uma porcaria. Recebi um e-mail na semana de uma irmã: pastor, eu vi sua preocupação, eu vi tudo muito novo, é normal que isso aconteça, mas eu quero te falar que teve resultado. No final o segredo foi revelado, né? E eu
de tocar a palavra. Então, alcançou o objetivo. A irmã talvez falou assim, eu vou falar uma palavra para o pastor para encorajar. Porque não foi, o louvor do domingo foi difícil, não foi? Tudo, o início da reunião, tudo foi difícil. Mas hoje Deus teve misericórdia de nós, né? E o louvor não fez nada de brrr. Tudo certinho, graças a Deus. Deus abençoe os irmãos envolvidos nessa obra. Mas o louvor é para Deus. Podemos entrar aqui e ficar assistindo o ministério do louvor. Pessoas que às vezes vêm, aproveitam o louvor para beber água, para ir no banheiro. Não é apresentação, não é show. Mesmo se fosse show, tinha que pagar. Ora, você é um adorador, tem que vir, tem que se assentar, se ajoelhar, ficar em pé. Eu não sei o que você vai fazer, como você vai fazer, porque isso não é para o homem. Mas seu coração precisa se aproximar de Deus, adorá-lo. Ele é o Senhor e só Ele é digno de ser adorado. Na verdade, nós é que não somos dignos de adorá-lo. É nós que não temos o direito em nós mesmos de adorá-lo. Mas Ele nos dá a graça, mediante o sangue do Seu Filho. Então nós temos que aprender a vir aqui para congregar, para adorar, para cultuar. Como eu sempre tenho dito, ninguém assiste a culto, nós cultuamos. Porque quem assiste ao culto, assiste àqueles que estão cultuando. Vocês cultuam, eu vou ficar olhando vocês cultuar. Vai lá. Ó, você viu como é que ele cultua? Olha lá. Você assistiu ao culto. Nós não assistimos, nós cultuamos. Culto não se assiste, culto se presta a Deus. Quando você eleva o seu coração, sua alma, você chega aqui às vezes cansado, estressado, tantos problemas, tantas dificuldades, tantos erros inclusive que você cometeu, é momento de você se voltar. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, às vezes não tenho vontade sequer de orar, de buscar o Teu nome, Tua face, mas eu estou clamando a Tua misericórdia, me ajuda. Pai, eu te peço o Teu perdão, a Tua graça, o Teu perdão que já foi dado de uma vez por todas. Eu quero experimentar esse perdão, essa reconciliação, essa esperança, ou essa alegria da salvação. Renova o meu ser, renova meu coração, desentulha meu ser. Nós temos que orar, que buscar. Então é isso. Nós temos que entender, reconhecer que nós precisamos dessa cura, dessa libertação, desse crescimento. Você vai ser diferente. Saiba disso. Vocês casais, ou nós casais, seremos casais diferentes. Porque Deus já está operando em nossas vidas. Seremos famílias diferentes. Em nome de Jesus. Os nossos filhos serão diferentes. Em nome de Jesus. Porque nós vamos crescer. Nós começamos hoje entendendo a necessidade de conhecer e continuar a conhecer ao Senhor. Vimos a distância que nós estamos da vontade de Deus ali no Sermão do Monte, mas vimos a esperança que o Senhor quer e o Senhor pode nos curar. Jesus respondeu àquele leproso: eu quero, fica limpo. E é isso, esse conhecimento de Deus. Esse primeiro aspecto do conhecimento, Jesus como Senhor, como Cúrios. Abra sua Bíblia em 1 João, último texto para nós encerrarmos. 1 João capítulo 5, versículo 20, veja aí. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Diga Jesus. Não, diga com força. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Maravilha. Nós possamos nos aproximar do Senhor e clamar ao Senhor: Senhor, cura-me. Senhor, restaura-me. Eu quero te conhecer. Eu quero prosseguir em te conhecer. E eu quero então, Senhor, experimentar essa tua salvação. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.